Fala galera da Malheiros TV, sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Mundo. No vídeo de hoje a gente vai falar da dramática trajetória de um dos mais importantes executivos do meio automotivo, Carlos Ghosn, e também do ponto alto da sua história, uma escapada digna de filme de ação, saindo de uma prisão domiciliar no Japão dentro de uma caixa de instrumentos com destino a Beirute, capital do Líbano. Tensem, é uma história muito doida e eu tô doido pra contar. Vai, Rafa, chama a vinheta! Carlos Ghosn, ou Ghosn, ou Ghosn. Eu fiz uma pesquisa enorme, mas ainda tenho dúvidas de como é que é a pronúncia certa. Então, se alguém aí souber, comenta aí, ou então, sei lá, manda um áudio que a gente vai tentar melhorar nas próximas. Enfim, Carlos Ghosn é um executivo relacionado às maiores empresas do meio automotivo. Em dezembro de 2019, ele fez algo que até hoje é difícil de acreditar que não saiu de um filme de ação. Com a ajuda de dois cúmplices, Carlos, depois de ser condenado à prisão domiciliar no Japão, conseguiu driblar o sistema de segurança japonês e escapar do país dentro de uma caixa de instrumentos. Em entrevista exclusiva à BBC, Carlos atribuiu o sucesso do seu plano à dificuldade japonesa de lidar com surpresas e o seu conhecimento do país. Ele disse que, combinando essas informações, ele conseguiu bolar um plano simples e arrojado que, quando foi posto em prática, deu certo. E o plano era simples mesmo. Ele sabia que precisava decolar de um aeroporto fora de Tóquio, onde ele estava em prisão domiciliar no momento. Por ser muito famoso no Japão, devido à sua visibilidade como um executivo de sucesso, Carlos teve que vestir um disfarce e precisou pegar um trem e alguns táxis para chegar até um hotel próximo a esse aeroporto. Quando chegou, Carlos contava com a ajuda de dois americanos, Michael e Peter. Naquele momento, vários shows estavam rolando no Japão. E com um trânsito grande de músicos saindo e entrando do país, seria mais fácil enganar a segurança do aeroporto. Ele contou também que precisava não ser visto. Então, a caixa de instrumentos usada pelos músicos foi a melhor desculpa. Após chegar no hotel e entrar na mala, ele experimentou o que ele conta ter sido a espera mais longa da sua vida. Primeiro, ele decolou num avião particular com destino à Turquia. Depois, num outro avião para o Líbano. E só lá, finalmente, ele pôde se livrar da caixa e dos seus disfarces. E pôde respirar um pouquinho, porque o Líbano não tem acordo de extradição com o Japão. Carlos contou também nessa entrevista à BBC como que tudo isso começou. Em novembro de 2018, quando ele desembarcou no aeroporto em Tóquio e foi alertado que precisava resolver um problema com o passaporte. Ele foi levado até uma salinha, mas quando chegou nessa sala, ele viu que o procurador de Tóquio estava lá para recebê-lo e ele disse que precisava fazer um interrogatório por problemas detectados nas suas finanças. Bom, imediatamente Carlos disse que precisava fazer algumas ligações para desmarcar os compromissos que tinha e avisar as pessoas que ia demorar, já que o interrogatório com certeza ia demorar bastante. E aí, adivinha o que aconteceu? O procurador o proibiu de usar o seu telefone. E foi nesse momento que ele percebeu que alguma coisa estava estranha. Aí vem a pergunta principal. Mas por que ele foi preso? Bom, mas apesar desse enredo de filme de super-herói e de já ter sido mesmo herói de mangá no Japão, a gente precisa entender um pouco mais da história de Carlos e por que esses problemas com a justiça do Japão começaram a dar tanta dor de cabeça para ele nos últimos anos. Depois de nascer no Brasil e imigrar para Beirute com a sua família aos 6 anos de idade, cidade onde seu pai tinha nascido e sua avó paterna ainda morava, Carlos Ghosn concluiu seus estudos em um colégio jesuíta e foi fazer cursos preparatórios na cidade de Paris, na França, onde, mais tarde, veio a se formar em engenharia pela Escola Politécnica da França e pela Menu Paris Tech. Logo depois de se formar, Carlos passou 18 anos na Michelin, empresa que o levou a trabalhar em diversas fábricas na Alemanha e na França, aonde ele veio a se tornar o gerente da fábrica em 1981. Em 85, com apenas 30 anos de idade, ele se tornou responsável por todas as operações sul-americanas da empresa Michelin. Olha que doideira isso! Muito novo. E ele fez um trabalho extremamente difícil de diminuir os gastos da empresa que não condiziam com a inflação alta do Brasil naquela época. Depois de passar anos provando a sua capacidade de tirar empresas de dificuldades econômicas e de ser promovido a gerente da Michelin, ele foi contratado pela Renault em 1996 como vice-presidente executivo, responsável por todas as operações da empresa. Todas as operações, tudo.
Tem noção dessa responsabilidade? Carlos teve um papel crucial na administração da Renault no Mercosul e foi responsável por uma radical reestruturação da empresa, o que a fez voltar a dar lucro em 1997, apenas um ano depois da sua contratação. O cara rendia mesmo, era o ninja dos negócios. 2 anos depois, em 1999, Carlos foi o responsável pela fusão da Renault com a Nissan. Estava com dívidas bilionárias na época. E foi aí que ele começou a se diferenciar pela sua capacidade de recuperação financeira. Ele chegou a ser conhecido como The Cost Killer, o matador dos custos. Mais uma vez, ele aplicou o seu macete lá, bola, bola, x quadrado, cima, bola, e fez a sua mágica na reestruturação da política da empresa. Uau! O que fez com que a Nissan fosse recuperada, voltasse a ser uma empresa multinacional rentável e ainda pudesse comprar 34% das ações da Mitsubishi, tornando a Nissan a maior acumuladora de ações da Mitsubishi, mais dona da Mitsubishi que a própria Mitsubishi. Foi aí que Carlos deu origem ao que nós conhecemos como Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi. Como assim, maneiros? Conhecemos? Eu nunca ouvi falar disso. Pois é, malandro. E você aí se endividando todo para trocar seu Kicks por uma Pajero. Mas essa reestruturação rendeu amargos frutos ao executivo. Lembra da história do aeroporto? Então, agora sim, vamos falar do que ele está sendo acusado. O que as autoridades japonesas alegam é que, na hora de fazer a fusão, ele maquiou os verdadeiros dados da Nissan, revirando a empresa de ponta cabeça e mudando tudo. Até mesmo os ganhos de 2011 até 2015, o equivalente a 44 milhões de dólares, o que o levou a ser preso por sonegação de impostos em 2018, no episódio lá do aeroporto, que a gente já falou, com o procurador de Tóquio. Carlos também foi acusado de usar os ativos da empresa para fins pessoais, o que o levou a ser demitido do seu cargo na diretoria da Nissan, enquanto estava sendo preso. Ele contou que suas principais motivações para fugir dessa prisão no Japão eram as condições do sistema prisional, o que ele julga um sistema de reféns da justiça. Atualmente, Carlos vive em exílio no Líbano, na cidade de Beirute, e sempre atribui suas acusações de problemas fiscais a perseguições políticas e interesses pessoais de terceiros. O que é difícil de botar a mão no fogo, pra dizer a verdade, né? E vocês aí? O que vocês acham dessa história? Deixem aqui nos seus comentários. Esse é um roteiro especial, escrito em parceria com meu irmão, Frederico Volkmann. Então eu espero que vocês tenham gostado. Mandem pra ele lá também um agradecimento se vocês curtiram. E deixem o seu comentário, que semana que vem a gente tá de volta aqui na Malheiros TV.